Olá, eu sou a Daniela. Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio da temporada do Café de Quinta de 2026. Hoje conosco uma pessoa maravilhosa, incrível e iluminada, Júlia Wunderlich. Seja bem-vinda, Júlia. Oi, Dani, muito obrigada. Tô muito feliz com esse convite. A gente já se conhece há tanto tempo, né? Verdade. Mais de 15 anos e agora eu tenho a honra de estar aqui. Muito obrigada. O prazer é todo meu. Júlia, vamos falar um pouquinho das coisas que tu fazes hoje e de como tu chegasses até aqui, para o povo te conhecer. Bom, então a jornada, ela é longa. Eu sempre digo que currículo vitae é uma caminhada, né? Então, vou falar o que eu faço hoje, como você me pediu, para falar dessa jornada e dessa caminhada, que é inspiradora e que, assim como a jornada de todas as pessoas. Então, a gente já usa isso como uma reflexão. Bom, você me conheceu há uns 10, 15 anos atrás, né, Dani, com os atendimentos individuais. Então, eu faço atendimentos individuais com uma orientação em saúde emocional. Sou farmacêutica bioquímica, formada em 2001. Faz um tempinho só, né? Faz só um tempinho. Né? E eu já vou pela jornada aqui. E desde 2003, 2004, eu faço atendimentos individuais, fazendo essa orientação em saúde emocional para as pessoas. Ou seja, quando a gente faz um acesso à raiz da situação, da dor emocional, dos problemas que a pessoa não consegue achar solução, e eu consigo acessar isso, ver junto com a pessoa o que é o invisível, o que ela não consegue ver. A partir disso, a consciência muda, ela enxerga diferente. Quando a consciência muda, quando vem esse enxergar diferente, as emoções mudam por consequência. Eu sei que ao longo do episódio eu vou poder explicar melhor isso, né? E aí, que hoje em dia também eu tenho as formações em saúde emocional, já estou indo para a 6ª turma da formação em saúde emocional, que é para todas as pessoas que querem desenvolver essa autonomia de perceber o que a gente não consegue perceber justamente no dia a dia, no comum, para que a gente possa achar mais soluções para a nossa vida, soluções elevadas, soluções com propósito, né? E trazer essa saúde emocional. Tenho também a neuroimersão em saúde emocional, mindfulness e inteligência espiritual, que são 2 dias presenciais que acontecem todos os anos em Balneário Camboriú, que é uma imersão muito profunda em presence, né, em presença, insights de solução, inovação e saúde emocional. E o livro Inteligência Espiritual como Caminho, né? Que eu fiquei muito feliz de ganhar o livro. Ganhei o livro. Livro então, maravilhoso. Hoje, partindo da tua pergunta, vou decorrer bastante aqui, né? Porque, então, hoje são essas 4 frentes. O atendimento individual, o livro, que já vou pegando o gancho, é muito inspirador para todas as pessoas, porque são histórias reais de vida, né? Então, são alguns coautores que eu convidei aqui, meus clientes, alunos da formação, parceiros de jornada, assim, né? Porque os clientes, eles ficam, assim como você, há quanto tempo? Quando você, de repente, sente, vou falar com a Júlia. É assim. Isso. Então, assim, tem outras pessoas aqui. E qual que foi o convite para esse livro? Trazer cada suas histórias de vida, o seu currículo, que é o que eu vou falar aqui de mim também, mostrando quando foi que na sua vida você atendeu o chamado do teu coração. Você tomou decisões profundas e com sentido. Isso é inteligência espiritual. Sabe? Então, às vezes as pessoas... Nossa, mas inteligência espiritual é o quê? É religião? É o quê? Não, é você escutar o teu coração e tomar aquela decisão. Sabe aquela decisão da vida? Sim, quando as decisões, elas te deixam tranquila. Por mais que hajam decisões difíceis na vida... Quando você está indo pelo caminho certo, parece que aquilo te relaxa, né? Sim, essas decisões importantes, com sentido, elas nem sempre são fáceis. Muitas vezes são muito difíceis. Eu coloquei, para mim, um grande
marco foi a minha separação no primeiro casamento, né? E aí eu já vou para a minha jornada. Então, eu casei muito cedo, eu me formei em 2001 e eu já estava casada. No último ano da faculdade eu casei, então eu tinha 21 anos. Sim. E estava pronta, estava muito feliz, foi ótimo. E aí, 2, 3 anos depois, nasceu minha filha. Com o nascimento da minha filha, em 2003, eu digo que ali nasceu a bioquímica das emoções. Eu ia mesmo te perguntar, como é que tu entrasse nessa área? Pois é, porque aí agora vamos para essa jornada, né? Antes da faculdade, desde adolescente, Dani, eu sempre fui muito buscadora. Depois eu fui entender que ser buscador, fazer perguntas, sabe aquelas perguntas profundas? Qual é o sentido da vida? O que a gente está fazendo aqui? Como que ciência e espiritualidade se unem? Isso é uma característica da inteligência espiritual. Então, quando as pessoas se fazem, eu estou falando isso porque cada um já vai se identificando, né? Se espelhando aqui nessa nossa conversa, e entendendo, nossa, eu também uso minha inteligência espiritual, é isso, né? Então, a pessoa já consegue se identificar. E eu fazia muito dessas perguntas profundas. Então, eu fiz muitos cursos na área que naquela época, né, Dani, era muito assim. Você vai pegar a década de 90, mais ou menos, de 90 a 2000, era uma época que a gente não tinha as redes sociais. Não tinha nada. Então, a espiritualidade, ela ficava mais longe ainda da ciência. É verdade. A gente fazia os cursos, fiz curso de reiki, de florais, cinesiologia aplicada, retiros, viagens de retiro de meditação, sabe? Mindfulness, enfim, várias coisas eu fui fazendo, mas era assim, então o espiritual está aqui e a ciência e o cotidiano está separado, né? Isso começou a mudar um pouco com o livro da Rhonda Byrne, né? Do Segredo. Então, isso é que parece que abriu um pouco a mente das pessoas para dizer assim, a espiritualidade faz parte do científico. Então, você utiliza de forma científica coisas para ativar a sua espiritualidade. Claro, com uma divulgação maior da física quântica. Isso, também as pessoas começaram, né? E aí, claro, vindo a internet, computador, acesso e depois redes sociais, claro, isso ficou muito mais fácil. Mas então eu fui fazer... Bom, aí eu já vim buscando desde a adolescência isso. Eu participava muito dos cursos com o meu pai, que é o Marcos Wunderlich, do Instituto Holos, então, que trabalha com o desenvolvimento humano, o Holomentoring. Então, é uma metodologia que ele, um engenheiro mecânico, desenvolveu para o desenvolvimento de pessoas de forma holística sistêmica. É uma metodologia, né, fantástica. Então, eu viajava com ele também, estava participando disso, eu já estava muito pegando nessa área do humano. Aí eu me formei, aí fui para a faculdade. Na faculdade, claro, só a ciência, nada de juntar as pecinhas, né? Até hoje ainda. As universidades, elas estão muito longe de juntar a ciência com algo mais, né? Alguma coisa já está caminhando, bem diferente da minha época, mas está longe sim, ainda está longe. Ainda está. Mas já está bem melhor, né? Uhum. A espiritualidade... agora, na prática clínica de médicos, de terapeutas, já está muito mais integrado, bem mais. Mas, enfim, naquela época, não. Nem se falava disso. Nem tinha as terapias integrativas e complementares, fitoterapia, os florais, o reiki, como hoje tem no SUS, não tinha. Uhum. Então, nada disso era falado. Bom, e aí que... Ok, me formei na faculdade, comecei a trabalhar numa farmácia de manipulação, eu era responsável por 7 técnicas ali no laboratório de cápsulas, e eu dizia, meu Deus, eu estou aqui dentro, né? Eu sei que eu estou ajudando, fazendo bem o meu trabalho, fazendo com ética, né? Sim. Obviamente eu estou cuidando de vidas, mas eu preciso de algo mais, isso aqui, não sei, eu tenho que sair daqui, eu preciso tocar mais vidas, isso eu já estava sentindo. E aí eu engravidei, e com o nascimento da minha filha, então, em 2003, parece que tudo desceu, assim, né? A conexão se fez. E tem uma explicação até neurocientífica para isso, né? Fisiológica. Sim. Porque, assim, quando a gente está gestante, os hormônios estão e totalmente... a conexão com
o bebê que está vindo o também, o canal, muda desde tudo. a energia até a bioquímica. Então, a nossa Sim. fisiologia, a bioquímica do Sim, corpo. muda tudo. E tudo isso A gente passa a gostar abre. e desgostar de coisas que não tem nada a ver com a gente, que já tem a ver com o ser que está vindo, né? Sim, porque você está dando espaço, essa porta aberta para uma outra alma que está ali, né? E aí, com todos os hormônios e tudo que já faz esse campo mais aberto, sei que foi ali que deu essa virada, essa ligada, sabe? Parece que o quebra-cabeça se montou. Então, nas madrugadas que eu amamentava ela, aquele quebra-cabeça se montava, eu dizia, nossa, é assim, é assim, é assim que a bioquímica funciona e é assim que a gente sente Deus, ou o êxtase, ou a conexão, enfim. Porque a gente sente isso. É bioquímico, né? Então, eu comecei a fazer todas essas pecinhas se juntando, a ter muita, posso dizer assim, percepção, não vou nem dizer a intuição, mas a percepção de coisas de uma forma muito mais sutil, perceber o campo de informação que está ao nosso redor, que está conosco, que é o nosso campo mental, nosso campo de informação, as informações que as emoções trazem. Então, isso ficou muito mais fácil, ficou perceptível. E a partir dali, então, eu busquei ajuda, né, para entender o que estava acontecendo, busquei ajuda de um médico, busquei ajuda de terapeuta, e tive essa ajuda, esse suporte para entender que estava tudo certo e que estava tudo bem. E ali eu comecei a ir montando todo esse entendimento, né? E eu comecei a fazer os atendimentos individuais, porque vinham, as respostas vinham, as informações vinham. Quando eu me conecto com você, quando eu me conecto com as pessoas, aquele campo de informação está mais visível. Então, eu consigo ajudar a pessoa a enxergar o que ela não está vendo, por conta justamente dos bloqueios e traumas, enfim, eu consigo ajudar a pessoa a ver e ela fazer essa mudança emocional para a saúde, né? E aí foi assim que surgiu tudo isso, né? Que veio essa capacidade perceptiva. Esse é o meu currículo, minha jornada. Por isso que eu digo assim, que não é um empilhamento, né, Dani? Não. De certificados. Não. É uma Nosso jornada, currículo realmente. é por que aconteceu dessa forma. Por exemplo, porque eu tive mais dessa sensibilidade e atendendo pessoas, eu comecei a perceber a necessidade de plantas, de fitoterápicos, chás. Mas na faculdade, a base que eu tive foi pouca. Então, eu fui buscar uma pós-graduação em fitoterapia. Sim. Veja, por quê? Ou seja, eu não tenho no meu currículo uma pós-graduação em fitoterapia por nada. Sim, claro. Uma Faz coisa parte. vai complementando a outra. É. Como é que a tua família, que é toda ligada nessa área, influenciou nessa tua jornada? Bem interessante essa pergunta, Dani, porque o meu pai, como eu comentei, ele já tinha esse Instituto Holos, né, e já fazia esse trabalho com o sistema ISO, ele foi, acho que, o desbravador, o pioneiro, né, nessa visão holístico-sistêmica e levar isso para o desenvolvimento pessoal, para as empresas, enfim. Então, ele foi ali uma pessoa que me deu essa visão muito mais ampla e aberta. Ao longo do tempo, a minha mãe também foi buscando muito, ela sempre foi de muitas relações, né? Com pessoas, as relações sociais, mas ela estava na área da responsabilidade social. E aí, depois, quando eu me separei, eu conheci as constelações, fui fazer uma, não sabia o que era. Quando eu fui, isso foi em 2012, eu não sabia o que era. Disse, nossa, mas é isso aqui que eu faço, só que eu não faço assim, né? Eu faço percebendo o campo da pessoa. Daí aquilo me surpreendeu, né? Eu disse, nossa, eu já entendo disso sem saber que isso existia. Conheci as constelações e falei para minha mãe, mãe, você precisa conhecer isso aqui. E ela foi. E desde da primeira que ela fez, ela foi estudar na Alemanha com Bert Hellinger, e ela se tornou uma das professoras da escola Hellinger aqui no Brasil, né? Nossa, a Marilise Einsfeld. Então, ela também, nesses 10, 15 anos aí que ela está nas constelações, claro, que foi trazendo esse apoio, de certa forma. A minha irmã é psicóloga, o meu irmão é terapeuta, também, né? Então, ele também trabalha com as constelações, com curas.
Enfim. Então, a família toda, acho que vai para essa área de todo ajudar mundo já nessa pessoas, área, né? E a questão voltando para a jornada, né? Um ponto muito impactante que eu tive que seguir meu coração e que foi muito difícil foi a separação. Então, daí a minha filha tinha 8 anos, eu já tinha mudado para Balneário Camboriú, eu morava em Joinville, mas o coração dizia assim, você precisa continuar os teus atendimentos, você precisa seguir isso. E daquele jeito como estava a relação, o casamento, eu não conseguia fazer dessa forma, eu não conseguia ter essa ajuda que eu estava tendo, queria fazer para as pessoas os atendimentos, né? Aí eu segui o coração, foi muito difícil, mas foi realmente o que virou, sabe? Assim, aquele 360, assim, que vira a vida. Então, bom, tudo abriu, comecei a atender muito mais do que eu atendia, né? Foi lá bem nessa época, logo depois que eu te conheci, que você veio. Isso mesmo. E 2 anos depois, 2014, eu conheci o Daniel Trevisan, que é meu marido até agora, né? Então, assim, a gente tá o quê? Há 10, 11 anos juntos. E que foi algo que também devia estar escrito no caminho quando a gente toma essa decisão pelo coração, né? Porque imagina que vem uma pessoa de São Paulo, te conhece em Balneário Camboriú, do nada, aleatoriamente, e ele todo pronto, estudado, espiritualizado, né? E com um trabalho que casa muito bem com o meu, com a ajuda das pessoas, com o trabalho de identidade, para as pessoas, com muito conhecimento corporativo, né? De trabalhar em multinacionais, em empresas grandes, vindo junto com esse trabalho de desenvolvimento pessoal. Então, aí a gente fundou a Ajuda Desenvolvimento de Pessoas, que é a nossa empresa, né? E aí, tanto eu continuo com os atendimentos individuais, tenho as formações, como eu te falei. O Daniel também tem os atendimentos individuais com mentorias, principalmente com empresários, com pessoas que querem se recolocar, posicionamento, mudança de carreira, né, identidade, enfim. E nós dois juntos fazemos muitos trabalhos que se chama Alma do Negócio para as empresas e atendimentos também, mentorias individuais, que a gente vai no profundo, no cerne das questões da pessoa e é uma reviravolta mesmo na vida para benefício, né? Então, eu vejo assim, a inteligência espiritual, voltando para um ponto, né, até do livro, é o caminho. A gente seguir o coração é o caminho, mesmo que as coisas não sejam tão fáceis. Júlia, e aí a gente vê o seguinte, que quando você não está bem pessoalmente e espiritualmente, isso atrapalha todo o fluxo energético de tudo que tu estás fazendo. Sim. Então, eu sou uma pessoa que trabalho com finanças, com financeiro, uma pessoa bastante prática, mas isso é uma coisa que a gente acaba percebendo que não tem como desassociar. Então, às vezes a gente tem empresários que têm problemas financeiros, que têm problemas na empresa, de gestão, de vendas, às vezes, né? E quando a gente vai buscar, o problema não é vendas, o problema não é financeiro. É um problema que vem dessa parte energética da pessoa. Sim, vem do emocional, vem do mental, porque a nossa mente afeta a nossa fisiologia da mesma forma que a fisiologia vai afetar o mental. Não existe como separar mente e corpo. Mente e corpo é uma palavra só, mente tracinho corpo, né? Mente e corpo é um sistema integrado de energia, consciência, emoções e corpo. Então, não tem como separar uma coisa da outra. A gente tem, até na ciência mesmo, o efeito placebo se mostra. Sim, claro. O quanto... Quando a pessoa se convence daquilo, vai isso. Afetar. Exato. Né? Então, pensamentos recorrentes, repetitivos. E aí, quando você fala assim, poxa, o empresário está ali, o problema não é, às vezes, o externo. Às vezes pode ser o externo, mas você ter autonomia emocional, a autonomia que eu digo é mais do que a inteligência emocional. A autonomia é você conseguir ter um passo a mais, que é perceber... Às vezes antes de fazer. Às vezes antes, são as informações que precisam vir
para que daí você dê um passo a mais, que é a inteligência espiritual, que é você pegar o futuro que quer vir, é você pegar a solução que você não tem, porque a solução do problema que você tem não está na sua mente atual, ela está no novo. E às vezes a pessoa fica apegada no atual dela. Não, mas eu não consigo porque eu não tenho nem tempo. A gente está começando um novo ano e as pessoas não entenderam ainda de que o planejamento, sentar, olhar para o teto, pensar, principalmente para o empresário, ele é fundamental. Porque é ali que as energias se movimentam para você ter novas ideias, para você encontrar novas soluções, não é? Uhum. Foi bem legal você falar a palavra energia se movimenta. Eu vou explicar isso de forma científica, inclusive, que talvez para eles ajude, né? Sim. Então, você empresário que está assistindo e acha que é só o planejamento técnico, né? Vamos entender o que é isso que a Dani falou, que energias são essas. Até para fazer uma planilha, um planejamento financeiro, seja do mês, do ano, da sua empresa, onde quer chegar, as metas. Esse sentar, olhar para o teto e deixar as energias virem, como você falou, significa o quê? Você fazer uma conexão, que a gente fala de espiritual, que não tem a ver com religião, mas essa conexão espiritual, ela ativa ondas gama no cérebro. Essas ondas gama, elas são muito rápidas, são ondas bem rápidas. São elas que trazem os insights, as ondas dos insights, daquela, sabe, eureka? Então, assim, como que um empresário vai sentar e fazer apenas fazer uma planilha, um planejamento com os dados do passado? É possível? Claro que é, e é assim que a maioria faz. Mas daí a gente fica criando futuros muito atuais, porque eles são representados pelo passado. Pelo que foi no ano passado, 5 anos atrás, 10 anos atrás. Então, eu tenho uma projeção baseada no passado. Ok, é necessário fazer isso porque a gente tem dados e o pé no chão. Mas para poder dar um salto, para trazer esse novo que quer vir, a gente precisa dessas ondas gama, desses insights, porque a vida pede coisas novas e diferentes, novas ideias, novas soluções, novos caminhos, novos produtos para oferecer. E isso tem que entrar na planilha e no planejamento. Às vezes a gente vê a pessoa olhando, por exemplo, o ano passado foi um ano muito difícil para muitas empresas, né? A pessoa não entende que se ela não mudar a própria energia, as coisas não vão mudar. Uhum. Então, eu vejo muito, às vezes, vendedores trabalhando com mentalizações negativas. Não, isso é muito grande, não vai fechar, não isso. Não, eu tô fazendo muito tempo, tá muito esforço, mas não vai fechar, nunca dá certo. Então, essas mentalizações negativas, que a gente chama da voz interior, que é o algoz maior, né? Ela é muito prejudicial, porque você traz energias de derrota. Claro, né? Claro, porque o que é essa energia? É uma consciência. Consciência é um campo de energia, tá? A gente diz assim, que o nosso cérebro trabalha, entende muitas respostas do nosso corpo, pega informações e leva informações, nossa pressão, nossos batimentos cardíacos, como é que tá, os hormônios, o cérebro tem que cuidar de tudo isso. E um subproduto do funcionamento dele é a mente. Mas, né, a gente diz a mente, então a gente associa muito a mente com o cérebro. Mas a consciência, ela é mais ampla. Ela é um campo de energia que o cérebro processa. Então, a consciência também faz parte da mente. Quando a gente muda a consciência, que você fala energia, a gente muda a energia, a gente está mudando a consciência. Então, é sempre uma via de mão dupla. Por exemplo, cuidar bem do corpo, do físico, fazer essa alimentação, água, exercício, sono, relações de qualidade, tudo isso vai levar a pensamentos mais amplos. Por exemplo, com quem que eu estou me relacionando, como é que está o meu vínculo afetivo, de pertencimento, o clima, tudo isso vai me levar a ter pensamentos melhores, mais positivos, e aí eu posso mudar mais facilmente a minha consciência. Mas o caminho inverso também é verdadeiro, que é uma das coisas que eu ajudo muito a fazer.
a gente vai entender o que está pegando, o que está bloqueando aí, que de repente não seja só do físico, mas sim a tua mente. Veja, você nasceu e aprendeu muitas coisas, e aí, quando a gente aprende as coisas, a gente está criando caminhos neurais. Então, nós nos tornamos adultos com certos caminhos neurais, são vias, rotas, que nem um mapa. Posso ir por aqui, posso ir por ali, né? Que nem eu falei hoje para você. Eu vim de Balneário para cá e eu podia ter vindo por 2, 3 caminhos, eu fui optando por fazer um caminho mais lógico, mais, né, diferente, enfim. Então, a gente cria esses caminhos, essas redes neurais, elas são formatadas, formadinhas, moldadas desde criança, e a gente se torna adulto assim. Então, vamos pensar junto. Esse adulto, que é o empresário, né? Nós estamos aqui com muitas consciências infantis, ainda atuando. Porque são os caminhos neurais que foram criados. Ali que está o bloqueio. E aí algumas crenças também que são trazidas. Sabe uma coisa que eu tenho observado? Quando a gente está no meio de empresários, é uma disputa para ver quem dormiu menos. Ah, não, porque eu levantei às 5 da manhã, porque eu acordei, eu fui dormir meia-noite, fui dormir 2 horas, tá. E aí eu tava lendo o estudo dos esportistas, né, dos atletas, que alguns dormem em torno de 12 horas para recuperação celular do organismo ser melhor. Para eles terem um melhor desempenho. Aí eu fiquei pensando assim, como é que um empresário que preza ter dormido só 4 ou 5 horas numa noite, ele quer produzir igual no dia seguinte? Não vai produzir nunca. E isso ao longo do período... Ah, mas eu não tenho tempo. Tem, porque quando você dorme mais, as ideias melhores vêm. Você consegue planejar mais facilmente. Você consegue estruturar coisas que, se você estiver cansado, você não consegue fazer. Sim, e pela neurociência, inclusive, o sono... quando a gente está dormindo e faz todo o ciclo de sono profundo, vários ciclos que nós temos que fazer, vários ciclos de sono profundo, existe uma verdadeira lavagem, sim, tá? Que se chama, né? Se chama sistema linfático, tá? De fato, como o linfático, é o linfático no cérebro, ele limpa o cérebro do nosso dia, de tudo que a gente passou. A gente precisa passar por essa limpeza, senão você continua andando com o carro com a combustível sujo ali. Não tem como. Esse sono é fundamental. E não melhora se a pessoa não faz essa limpeza. Ela acaba ficando cada dia pior, mais deprimida, mais com problemas, mais cansada. As mulheres, eu trabalho com muitas empresárias mulheres, eu não consigo emagrecer. Isso é um problema também de sono, né? Claro, porque aí essa falta de sono, ela ao longo do tempo, esse acumulativo, vai gerar muito sintoma, como de depressão, de TDAH, que muitas vezes é diagnosticado errado, porque é simplesmente uma falta de sono. Então, claro que o profissional, o médico, o psiquiatra, quem a pessoa for buscar, o que acontece muito hoje? Vai para a medicação, é TDAH, está com depressão, e toma a medicação e continua não olhando para o sono, que é o fundamental. Então, o sono é fundamental, é muito importante, e justamente você vai fazer uma... Você sabia que a fase do sono profundo também tem ondas gama? Não é essa mesma da inteligência espiritual. É a fase que a gente está sonhando, quando a gente sonha, porque realmente a gente está tendo movimentos no sonho, fazendo coisas, só que o corpo está parado. Sim, o corpo está... Essa fase, ela também tem ondas gama. Então, é a fase que o cérebro, ele está aprendendo, limpando informações que não precisa, trazendo aprendizados, que depois, quando a gente acorda, podem ser muito úteis. Quando a gente entra de novo nessas ondas mais aceleradas, a gente pode ter os insights, as respostas, coisas que precisam vir. Porque a gente precisa aprender a trabalhar com o futuro. Aprendizado com o futuro. Trabalhar com o futuro emergente. Isso não é esoterismo de cartomante. Para um empresário, o que é o futuro emergente? É a nova ideia, é o novo lançamento, é um rótulo diferente, é um tecido novo. Isso. E aí, às vezes, você tem uma ideia... E aí o empresário diz, não, isso é bobagem, porque eu não vou parar para perder tempo fazendo isso, né? E aí acaba perdendo... um faturamento que ele nem tinha ideia de quanto poderia ser, né? Por isso que
a trabalhar essa autonomia emocional, você vai trabalhar a capacidade perceptiva, isso eu trabalho muito na formação em saúde emocional, né? Desenvolver essa capacidade perceptiva mais refinada de perceber a comunicação que a gente faz com a vida o tempo todo, porque o nosso cérebro ele capta muitas informações que não vêm para a mente consciente, fica no campo de consciência inconsciente, subconsciente ali, não vem para a mente porque não precisa vir, é muita coisa que a gente tá. Por exemplo, a gente tá aqui, pode ter um barulho de repente de um ar-condicionado, alguma coisa, a gente nem está escutando, porque a gente está aqui conectada, mas a gente está processando essa informação, só que ela não vem agora à tona porque ela não está sendo o palco, né? A gente sabe que o cérebro da gente computa, na realidade, um percentual muito pequeno das informações que existem realmente, né? Isso é uma teoria aí que foi se provando cada vez mais real. Mas eu ia te perguntar o seguinte: para os empresários que estão começando esse novo ano de 2026, o que a gente poderia sugerir, dar de informação, que seriam coisas que eles poderiam já fazer para melhorar essa estrutura emocional e energética? Porque assim, você faz um planejamento estratégico, obviamente todo mundo já fez seu planejamento estratégico no final do ano, né? Mas o que você vai fazer para o seu corpo responder melhor, para a sua mente responder melhor? O que eles podem fazer? Eu vou colocar 3 coisas, tá? Que vão ser, assim, as 3 dicas. Que poderia ser bem mais, né? Poderia ser umas 10 dicas ou mais, né? Mas eu vou separar 3 aqui, tá? Que é uma linha de raciocínio, eu acho que vai ficar bem lógico. A primeira coisa, não é nem por ordem de importância, mas eu acho que é por ordem de lógica. Eu gosto muito de usar a didática porque a gente precisa de uma linearidade para entender, mesmo que as coisas não sejam lineares, a gente precisa. Primeira coisa é o sentido profundo. Então, como eu falei, inteligência espiritual é, em resumo, um sentido profundo e coerente. Primeira coisa para 2026, estamos começando esse ano agora, então pensa, pega a sua agenda, pega o planejamento e sente. Mas é aqui, tá vendo que eu tô pondo sempre a mão aqui? Não é assim, tem sentido? Não é o que faz sentido na cabeça, é o que faz sentido aqui. Porque todas as ações da agenda do ano, elas têm que estar em coerência com uma realização profunda. Não só metas e coisas mais superficiais que a gente precisa, né? Preciso ir na academia, bater meta e tal. Não, profunda, sentido de realização pessoal. Sabe aquele desejo profundo no coração? Eu sempre digo assim, o desejo mais profundo, ou os desejos mais profundos, não o trocar de carro, o mais profundo é aquilo que indica o caminho. É uma luzinha que mostra, vai para lá, segue isso aqui. Então, primeira coisa, pega a agenda, pega o planejamento e veja, esse planejamento que eu fiz faz sentido para mim? Tem coerência para mim? Para o meu contexto? Ele é ecológico? O que é ecológico? Ele gera benefício para todos os envolvidos? Ou alguém está se prejudicando aqui? Se alguém está se prejudicando, se alguém vai ficar mal, se alguém vai perder, não é ecológico. Então, sentido. Faz sentido? É ecológico? É bom para todos? Está indo para o meu caminho? Ok. Então, essa é uma coisa, tá? Segunda coisa, autonomia emocional. Falei aqui algumas vezes sobre isso. E eu digo que a autonomia emocional, ela engloba não só a inteligência emocional, como a inteligência espiritual, a inteligência racional, tudo isso, porque inteligências são dinâmicas. Então, a autonomia emocional é você ter conhecimento de como as inteligências funcionam, o que é emoção, porque emoção é bioquímica, ou seja, tudo que eu emociono eu vou sentir, vou ter taquicardia, vou ter suor frio, vou ter isso ou aquilo. As emoções, elas vêm, eu preciso saber como funciona. Com essa autonomia emocional, eu consigo entender o que está pegando. Por que de repente eu me senti tão pesada depois daquela reunião? Por que eu estou tão ansiosa antes de visitar esse cliente? Entende? Isso é um conhecimento profundo, não só de si,
mais das energias ao redor, das energias que envolvem a vida, das relações com as pessoas, dos negócios, das coisas. A gente precisa ter essa autonomia emocional. Isso eu coloco com muita ênfase na formação em saúde emocional. Então, a pessoa pegou a agenda, planejamento. Faz sentido? Eu estou desenvolvendo, eu tenho aqui um planejamento, coloque na sua agenda um planejamento de mais desenvolvimento de autonomia emocional. Vai buscar cursos, formações, livros, para você poder entender que a chave, a semente da tua realização desse sentido é a mudança de consciência. Certo? E a terceira coisa é olhar para o teu planejamento com uma percepção mais refinada. Que essa percepção sutil faz parte, ela desliza um pouco da autonomia emocional, porque a gente pode integrar ela com ter mais presença. O Otto Scharmer, do livro da Teoria U, quem não leu, leia, que é muito importante esse livro, Teoria U. Ele chama de presencing, que é o presença com sentir, sentir a presença. O presence é um momento de muita profundidade, mas ele não é desligado, não é uma meditação que você está fora, desligadona. Não, presence é ondas gama, inteligência espiritual. Você está presente, sentindo, sabe? E aí você consegue ter esses insights do futuro. Então, você começa com o sentido, que é a tua direção. Aí você entende mais sobre o funcionamento da vida e das tuas emoções. E aí você pega os insights do futuro e coloca na agenda. O que a vida quer para você em 2026? Você precisa ter o que a vida quer, não é o que eu quero. O planejamento que você fez para 2026 é o que você quer, mas e o que a vida quer? Tá na agenda também? E às vezes você faz o planejamento em cima, como eu sempre digo, de dados, claro, né? Mas às vezes você está indo para um caminho que não faz sentido, você está escravo da empresa, uma reclamação comum, trabalha muito e não ganha, né? Ou ganha, mas não sobra. Então, por que isso está acontecendo? Eu entendo que, claro, tem problemas de gestão a serem trabalhados, mas o seu interior, às vezes, também indica que você está indo no caminho errado. Ou no caminho errado, ou se está no caminho certo, mas tem bloqueios, vamos dizer que você está num projeto, num trabalho que faz sentido, mas não está conseguindo fluir o financeiro. Nem sempre, cada caso é um caso. Nós somos fórmulas únicas e inconstantes, tá? Mas nem sempre você precisa mudar a rota, depende do teu sentido. Sim, sim. O que pode ser o caso é justamente o que a gente falou agora há pouco, daquela consciência que você chamou de crença, que vai formar a crença, é uma consciência que a gente traz, seja de lá quando for, não importa, foi um caminho neural criado e eu continuo caminhando por esse caminho. Enquanto eu continuar fazendo a minha rota dos meus pensamentos, da minha mente e a minha consciência passando por isso, eu vou continuar travando aqui, porque eu estou fazendo o mesmo caminho. O que eu preciso fazer? Mudar essa consciência. Então, precisa de uma ajuda específica, especializada, né? Sim. Para olhar, olha, esse ponto aqui é o teu ponto de dor. Você está fazendo esse caminho repetitivo aqui. Enquanto não mudar esse caminho, não vai mudar o resultado. Vamos mudar isso? Então, aí eu ajudo a mudar isso. É como quando as pessoas estão passando mal, né? Elas buscam o médico, elas buscam ir resolver o problema físico. Por que as pessoas não fazem a mesma coisa com o emocional, o mental, o energético, né? Então, isso é tudo bobagem. Gente, não é, nós somos energia, né? Não é, então, porque a tua consciência é o teu resultado. Se você mudar a consciência, você vai mudar a mente, você vai mudar as emoções, você vai mudar o resultado de tudo que acontece, do que é imantado para você. Então, nós enxergamos, cada um tem sua lente interna, cada um está olhando para um ângulo a partir de dentro de si mesmo.
Se a gente muda um pouco essas lentes, se eu passo a olhar um pouquinho para um lado, para lá ou para cá, e antes eu só olhava aqui, eu já estou enxergando Outro caminho. outro caminho, e eu começo a fazer esse novo caminho neural, e eu trilho ele para lá, e essa vida financeira, por exemplo, desbloqueia, essas vendas desbloqueiam. Tem um exemplo meu real, assim, da neuroimersão, como eu falei no começo, que são 2 dias imersivos em presença, mindfulness e inteligência Sim, eu ia espiritual. mesmo te perguntar qual foi a maior transformação que tu já visse acontecer. Ai, todos os atendimentos, nem tenho o que citar, todos os atendimentos, como você bem conhece, todos os cursos têm relatos de transformação, porque na hora que cai a ficha, muda, que você muda a bioquímica da pessoa, muda as emoções e muda o jeito dela ver e vai mudar os resultados. Então, todos têm resultados. Todos têm resultados. Não tem um... Daí, parece, mas você está falando... Não tem um atendimento individual, ou um curso, ou, né, que não tenha resultado. Todos têm. Porque sempre vai ter mudança. É como quando você lê um livro, né? É impossível você ler um livro E sair igual? Sair igual, não ter um insight, não ter uma mudança. Um amigo até estava falando, a gente falando desses atendimentos holísticos, né? Tanto a constelação, quanto o reiki, quanto outras coisas. E ele também é empresário, e ele falou para mim, eu disse, mas isso nunca apareceu antes. Dani, nós somos feitos de camadas, como diria o Shrek, né? Nós temos camadas. E aí, cada vez que você faz parece que alguma coisa se abre, se modifica no seu campo que vai gerar novos resultados. E aí eu fico impressionada porque as pessoas tendem a buscar resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Não vai conseguir. Fazendo a mesma coisa prática e fazendo a mesma coisa energética, né? Então, assim, o empresário tá ali, ele passou um ano difícil, ele vai fazer o mesmo planejamento, ele vai continuar fazendo as mesmas coisas, ele vai investir nos mesmos canais e não vai ter solução, Claro. porque continua a mesma coisa. Claro, foi o que eu falei, são os futuros atuais, ou seja, coisas baseadas no passado e na mesmice. Por isso, o empresário, ele precisa, assim como ele busca uma consultoria financeira, um suporte para gerir os negócios, o administrativo, tem que gerir a vida dentro de si, porque a alma da empresa é a alma do dono. A alma do negócio é a consciência do dono. Se a consciência do dono se amplia e muda e está alinhada com o futuro que quer vir, essa empresa vai prosperar em todos os sentidos, inclusive em ambiente interno, em melhora de rotatividade, em vendas, em todos os aspectos, em reconhecimento, né? E dinheiro realmente, porque dinheiro é vida. O negócio, as empresas... É uma energia, né? Elas estão aí para gerar vida. Essa é a função. Se a empresa não tiver lucro e saúde financeira, empresarial, a saúde da empresa, a saúde corporativa, ela é um reflexo da saúde mental, emocional e da consciência do dono, do topo. É de lá, de cima para baixo. Por isso a gente trabalha muito com os donos, o CEO, o diretor, quem está no comando. Porque é com esse cuidado, é um cuidado que a pessoa, se ela vai para academia todo dia, ou pelo menos algumas vezes, se ela come todos os dias, se ela escova os dentes, no mínimo 3 vezes por dia, né? Toma um banho, pelo menos um. Ou seja, a gente faz uma higiene básica, o mínimo é ter, pelo menos, um terapeuta, um mentor, alguém para trabalhar essas questões que são sempre inconstantes, estão sempre em constante mudança, e a gente vai trazendo à tona muita coisa, Dani, que os acontecimentos vêm, né? A gente não controla os acontecimentos e eles vão bater nas nossas feridas, que são essas dores, lá que a gente vai crescendo e na infância a gente precisava disso ou daquilo, então tem uma falta, tem uma necessidade não atendida, tem uma exigência que não foi atendida, temos muitas dores. E às vezes o não de um cliente, uma porta fechada que é encontrada, um bloqueio ali naquele fluxo financeiro, é
como se fala assim, espetou naquela ferida. E ali a gente cria mais defesa, e a pessoa não percebe que ela vai andando com mais defesas na vida. Até eu tenho um curso um EAD que se chama Proteção e Defesa Energética. Porque a gente acha que defesa é a gente se defender, mas defesa é como a gente age com os outros. Isso. Eu uso isso como defesa. Então, a pessoa precisa se conhecer para entender que dores ela tem, para saber as defesas que ela está usando, para conseguir curar essas feridas emocionais e então, com isso, não mais doendo, não mais ativo, tudo vai sendo facilitado, a vida vai se abrindo, as coisas vão se abrindo, né? E eu ia comentar ali da neuroimersão, que é um exemplo meu. A neuroimersão vai para a segunda edição agora, em 2026, dia 5 e 6 de junho. É sempre no feriado de Corpus Christi, né? Eu já coloquei essa data porque as pessoas de outros estados podem vir. Mas para a primeira edição, que foi em 2025, eu estava montando, né? Como é um curso muito prático, eu tenho poucos slides, mas eu gosto de ter sempre uma linha didática de raciocínio, então eu tenho alguns slides para a pessoa acompanhar. Dani, você não acredita? Eu escrevia uma palavra no slide, né, para a linha de raciocínio, e a próxima não vinha. Não vinha, não fechava aquilo. Eu tinha que parar, meditar, estudar, abrir um livro, fazer uma sessão de terapia, eu mesma fazer alguma coisa. Aí eu entendi uma dor minha, aí eu curava em mim, aí aquilo soltava. Então, eu tive que fazer muitas curas minhas, observações, que eu não tinha chegado ainda, para poder passar para as pessoas, porque a gente só leva o outro até onde a gente já foi, né? Então, como é que o empresário vai querer levar 20 funcionários, 200, 2.000 funcionários, se ele nem chegou ainda nesse ponto de relacionamento, né? De cuidado. Às vezes a pessoa está travada no que está muito em voga agora, o tal do merecimento. Mas é verdade, se você não acredita que você merece, se você acha que o seu produto é caro, você não consegue vender. É a coisa mais natural do mundo. Primeiro você acredita, sente, tem que ter coerência, as coisas têm que ser muito coerentes. E uma coisa é assim, a prosperidade é aquilo que a gente oferece, a empresa ela sempre está a serviço. Depois, né, oferecendo um produto, oferecendo uma solução, oferecendo algo que gere bem-estar. Para isso as empresas existem. Aí, o que é o retorno desse oferecimento? É o lucro? Então, é a abundância. A prosperidade é aquilo que eu ofereço e a abundância é o dinheiro que vem. Tá? Um funcionário que vai ser contratado, se ele tem essa visão, o que essa empresa paga para mim? O que eu vou ganhar? Quantos vales? Quantos, não sei o que, que vantagens que eu tenho? Não. Antes, ele vai assim, eu tenho isso aqui para oferecer para essa empresa. Eu ofereço o meu trabalho. Porque se você for pensar, primeiro o funcionário trabalha, depois ele recebe no fim do mês. Sim. Então, primeiro vem o meu servir. As pessoas estão num mundo muito aloprado de internet, dinheiro, tudo, que elas não perceberam que muitas pessoas abandonaram o servir. Querendo ou não, você quando presta um serviço, você está servindo a outra empresa. Então, a gente trabalha fazendo financeiro, que é uma coisa altamente burocrática. A maioria das pessoas acha chato, ninguém gosta de fazer isso. Aliás, a maioria das pessoas não gosta, eu que sou louca mesmo e gosto disso. Mas assim, por que isso é bom? Porque eu vou servir o meu cliente, que é o profissional, que é o proprietário da empresa, fazendo uma coisa que ele não gosta, fazendo melhor porque a gente tem essa habilidade, né? E que isso é bom para ele, é bom para a empresa dele, ele economiza. Então, assim, se você perde esse serviço, esse servir o outro, você realmente acaba indo para o caminho errado, né? E com essa tua visão, a empresa vai ter aquele gosto de pagar bem, pagar o que é o valor, não só do seu trabalho, mas sempre nesse fluxo existe aquilo que não tem preço, né? É verdade. Que é a graça. Então, eu sempre falo isso, né? Eu aprendi isso num curso de cura reconectiva que eu fiz em Brasília, há muito tempo atrás já,
acho que foi em 2011, por ali. E eu lembro que ele falava assim, a graça é de graça. Porque essa graça, vamos colocar assim, a energia do agradecimento, a energia da graça. Da Aí gratidão, a gente pode né? da gratidão, até posso colocar assim, da graça divina, para quem gosta de se conectar, né? Enfim, isso é espiritualidade. Espiritualidade é o que transcende. Então, assim, por meio do teu trabalho, tem algo mais que transcende a planilha, os cálculos, a parte Sim. chata, burocrática, que você ama fazer. Né? Tem sempre uma coisa que é de graça, que é o a mais. E nisso vem a troca. Exato. Às vezes a gente acostuma até mal os clientes, porque o nosso trabalho é o trabalho burocrático. O meu atendimento não é o trabalho burocrático. É o sentar com o empresário, é tomar decisões, é dizer, olha, até aqui a gente sabe ir. Além disso, você precisa de um especialista tributário, um especialista contador. Para alguns que já chegaram a ficar muito amigos, eu cheguei e disse, olha, daqui para frente eu não consigo te ajudar, você precisa de uma terapia. Por quê? Porque o problema não é da empresa, o problema já é pessoal. E isso interfere diretamente. A empresa é um reflexo do CPF do dono. O dono, quem é, o que é. E você vê isso muito firme nas empresas pequenas, nas empresas familiares, onde a cultura da empresa é a cultura do dono. Quando o dono é o cara que levanta, vai lá, não tem problema, ele passa um pano na mesa, ele recolhe, ele atende um cliente, todos os outros funcionários fazem isso também. Agora, se o dono é o cara que senta no escritório de manhã e sai de noite, ele não faz com que a cultura seja estabelecida de uma forma bem feita, né? Então, a gente vê que isso é um reflexo. E aí as pessoas não entendem que elas têm que estar bem, emocional, espiritual, seja na igreja, seja um pastor, alguma ajuda, ela precisa buscar. Às vezes é uma outra terapia holística, de alguma outra forma, né? A gente fala holístico porque tem muita gente que ainda não conhece. A gente vê pelo Reiki, tá tão difundido, muita gente ainda não conhece, né? A constelação idem, a constelação é uma coisa fantástica. Você passa meses tendo alterações, né? Mas muitas pessoas não percebem isso. Então, essa questão, como eu falei, da alma do dono, a consciência do dono é a alma do negócio, é bem isso que você disse. E essa visão holística, holístico é o todo, é um sistema. Gente, a gente está integrado a tudo. O ar que a gente respira, o alimento que a gente come, a água, né? O planeta não existe fora, não existe nem fora energeticamente. Se você for pensar, cadê a barreira que me separa do todo? Não tem. Parece uma coisa muito fora do prático, mas uma frase tem me cerceado muito, que é: o outro sou eu. Eu tô fazendo pro outro o que eu quero pra mim? Isso baliza muitas decisões. Muitas. Como foi aquela pergunta que eu falei para a pessoa se fazer nesse planejamento do ano. Faz sentido para mim e eu vou gerar benefício ou alguém vai se prejudicar? Isso. Então, quando eu gero benefício, ou quando eu não prejudico, pelo menos, e ainda estou seguindo o atendimento desse desejo profundo, eu estou no caminho, eu estou usando essa lanterna que é a inteligência espiritual como um direcionador. E as terapias holísticas, como você falou, as integrativas e complementares, elas são... Tanto que quando eu terminei a pós-graduação em fitoterapia, foi bem na época, foi 2008, e foi ali que a lei das terapias integrativas e complementares, das PNPICs, começaram no SUS. Né? Então começou a se difundir um pouco mais isso, e os médicos, muitos já hoje, são integrativos. E o que é uma medicina integrativa? É um médico que usa a medicação alopática, que usa a cirurgia, os exames e o bem-estar pelo Reiki, pelo floral, porque o floral vai atuar no campo das emoções, a homeopatia, né? Outros recursos, sabendo que tudo isso é um conjunto para gerar saúde e bem-estar.
Aí você fala do CPF, né, do dono. E o CNPJ é uma pessoa jurídica, pessoa. É uma entidade, é uma pessoa. Sim. O somatório dessas pessoas todas se torna uma pessoa Empresa, né? jurídica. Essa pessoa jurídica, ela também tem que ter saúde. E ela vai ser o resultado da saúde mental, emocional e até física de todas as pessoas que estão nesse CNPJ. Aí vem um passo que vamos para 2026 agora, que vai ter, as empresas precisam aplicar a NR1, É. saúde mental e emocional nas empresas. Aí eu também já criei um programa que é o Regulamente, né? O Mind Compliance é uma análise disso, que eu posso fazer um estudo do que a empresa precisa ali para aplicar, e o Regulamente, que é o nosso programa de aulas mensais em saúde emocional, bem-estar e saúde mental, para as empresas estarem dentro dessa lei, porque elas precisam atender vários critérios, e um deles é oferecer o acesso, o conhecimento a respeito de saúde mental. Essa psicoeducação, ela faz parte, né? Então, também, a nossa empresa, Ajuda Desenvolvimento de Pessoas, planejou já esse programa Regulamente. E como é que ele é? Ele é online, são aulas online, que o funcionário acessa e a gente tem controle se acessou, se não acessou. Ou seja, vamos dizer que passou um ano, o funcionário nunca entrou ali, nunca foi na aula ao vivo, nunca assistiu depois. Mas daí ele vai ter um problema de saúde mental diagnosticado. Mas a empresa está lá, mostrou que fez. Sim, que não foi sim. pela empresa, entende? A empresa tem que se resguardar, é claro, porque toda parte... A gente sabe que sempre que entra uma legislação, entra uma obrigação e um custo para a empresa, né? É pesado, né? No país já tem Sim. bastante. Mas a gente também tem que avaliar, porque tem ambientes de trabalho que são muito ruins. Exato. Eu não gosto da palavra tóxico, mas eu já entrei em lugares que as pessoas não se davam bom dia, né? Você chega de manhã, ninguém fala com ninguém, ninguém dá bom dia, ninguém... Então, isso é muito ruim. E aí eu entendo que, de novo, a não ser que a empresa seja uma empresa muito grande, que não exista um dono, né? Mas nas empresas menores, isso é um reflexo do humor do dono, da forma que o dono age, com a educação dele, com o emocional dele, toda essa parte vem para a empresa e ela contamina. Se for uma pessoa super bem astral, para cima, motivada, a equipe vai nessa linha. E quando não, as coisas desandam. E às vezes, no desandar, os proprietários, os empresários, tendem a cobrar mais, em vez de analisar onde eles também estão errando, né? Então, assim, não é que a gente quer condenar o empresário, não é essa a ideia, mas é fazer com que ele enxergue que os resultados também vêm da energia dele, também vêm dos problemas emocionais, às vezes que ele traz de casa. Por isso, né? que a autonomia emocional é fundamental, porque ele vai ter consciência do quanto ele afeta as outras pessoas. E aí, não só ele. Vamos colocar um treinamento para os funcionários, para que eles passem a ter consciência e perceber, daí não só no ambiente profissional, mas eles vão perceber que nas suas casas, brigou com a esposa, brigou com o marido, o filho vai mal na escola, estou com um problema. A pessoa que tem essa autoconsciência, que já tem esse conhecimento, isso é psicoeducação, ela consegue entender que ela vai chegar na empresa mais pesada, mais problemática, mais carregada, enfim. Isso. Mas daí ela faz autogestão, ela faz gerenciamento de clima organizacional, né? E ali ela consegue se modular ou pedir um tempo para se recuperar, ou chamar por uma pessoa responsável e falar, olha, eu tô com um problema assim. Ela consegue isso é uma fazer coisa essa bem gestão. interessante, porque às vezes em empresas um pouco maiores, as pessoas não percebem isso. Eu sou uma pessoa dos números, eu tenho dificuldade de perceber quando alguém não tá bem, quando não é minha aptidão natural, eu tenho que me esforçar para fazer isso.
Mas às vezes precisa ter na empresa alguém que esteja atento a isso, porque um RH, um DP, ele não pode ser só prático, ele tem que estar percebendo isso. Teve uma vez que eu trabalhei numa empresa, muitos anos atrás, e foi um período muito difícil. Eu tinha um filho pequeno, eu comecei a ter as enxaquecas terríveis, e foi tipo num mês em que o meu pai foi hospitalizado, morre, não morre. Ele depois melhorou, mas naquele período ele estava sem todo mundo saber se ele morria ou não. E o dono me chamou um dia e me demitiu. Porque eu estava muito cabisbaixa. Não porque eu não estava fazendo o meu trabalho. Eu tinha executado todas as atividades impecavelmente. Eu tinha executado um evento, eu tinha feito todas as necessidades, a parte burocrática, estava tudo em ordem, tudo feito. Mas como ele achou que eu estava muito desanimada, ele não me chamou para conversar, ele me chamou para demitir. Então, depois que ele demitiu, eu não tinha mais o que reclamar, ou conversar, ou justificar. Eu entendi, né? Mas é a falta de empatia, de percepção. Então, às vezes, você perde um bom funcionário que está num mês ruim porque ele está passando por problemas emocionais, espirituais, mentais, seja o que for. Ou até pessoal de pessoas próximas, né? Que acaba interferindo. Então, assim, tanto do lado do empreendedor, quanto ele olhando para os funcionários, essa parte do gerenciamento emocional é muito importante. Muito importante. Ter esse conhecimento para, pelo menos, ter uma conversa, direcionar, falar. Então, vamos dizer que já tivesse na pauta, mandar embora. Mas então vai conversar antes, vai fazer todo esse planejamento. E veja, da parte do funcionário, vamos colocar um pouco o outro lado. Enquanto você falou, eu fiquei pensando no outro lado. Se você, ou funcionário, tivesse também mais conhecimento, como hoje você já tem mais, a gente sempre vai evoluindo. Você também, aí vem o funcionário que consegue já ter algum treinamento em autonomia emocional, já chegar e dizer, olha, chefe, está acontecendo isso, isso e isso, então eu estou com dificuldade de relacionamento aqui, mas eu estou produzindo, eu estou entregando, ou eu não vou conseguir entregar, eu não vou conseguir, sabe? Isso, dá um feedback também, exato. Porque a gente tem aquela ideia de que a gente não tem que levar o problema para a empresa, né? A gente não tem que levar o problema. Então, hoje, eu sou a dona da empresa. Eu, obviamente, tento não levar os meus problemas para a empresa. Mas o pessoal que trabalha comigo está sempre ciente de que rumo as coisas estão tomando. Né? Então, é muito ruim quando as pessoas acham que a empresa vai falir, que a empresa vai demitir, ou que a empresa está tudo bem, no dia seguinte demite todo mundo. Isso tudo é uma estrutura que, para as pessoas que estão todas trabalhando em conjunto ali, não faz bem. Tanto uma quebra de um lado quanto do outro. Claro que vai gerar muita ansiedade, né? Eu lembro que atendi um cliente esses dias, ele falou, nossa, lá no setor eles sempre ficam dizendo, olha, daqui 6 meses quem vai embora é o fulano. Eles fazem aposta, porque a empresa cada 6 meses manda alguém embora. E aí, pensa, o nível de estresse, de ansiedade, será que sou eu? Não, todo mundo tá votando no fulano, parece um Big Brother ali, assim, né? Sim. Então, olha o nível de estresse, de rotatividade que tem essa empresa, que desgaste que tem. Como que esses funcionários vão trabalhar sempre inseguros? Será que vou ser eu? E aí, depois, mesmo que seja o outro agora, mas depois vai rodar de novo, quem é que vai, né? Então, essa questão dessa autonomia emocional para esse autogerenciamento, gerenciamento das outras pessoas, é fundamental para a saúde emocional individual, para a saúde corporativa, né? A gente precisa ter esse conhecimento. Por exemplo, você falou em toxicidade, né? E você falou, não quero falar em ambiente tóxico, mas é assim, tem estudos, por exemplo, que mostram que uma pessoa sozinha, uma pessoa que se sente sozinha, veja, solidão é um substantivo, né? Não é um verbo. É uma coisa que a gente sente, não é uma coisa que se faz. Não, exato. A pessoa pode estar junto de muita gente, trabalhando numa empresa cheia de gente, sim, e ainda se sentir sozinha. E esses estudos sobre solidão, eles mostram que esse impacto da pessoa se sentir sozinha
vai gerando um conjunto bioquímico que é emocional, Sim. né? Tanto que a bioquímica das emoções é isso, esse conjunto, essa fórmula bioquímica sempre repetitiva de se sentir sozinho, faz com que a pessoa fique, de fato, vou pôr aspas, intoxicada, se intoxica com a sua própria bioquímica, ou seja, é uma bioquímica que não é de saúde, é uma bioquímica que gera doenças, então ela adoece realmente com problemas físicos e ou mentais. As pessoas não percebem que o que elas falam, sentem, vai trazendo para o corpo Vai somatizando. problemas ou coisas boas, né? Porque o corpo é química. Claro. Nosso corpo é química. É química e gerada pelo sentimento e emoção, não tem saída. Não tem o que você... Corpo é bioquímica e a energia gerada por toda essa conversa bioquímica que está acontecendo. Ou seja, tudo vai desencadear respostas químicas no corpo. É só isso que o cérebro entende que o corpo processa, né? Então, tudo vai afetar. Mas se eu tomo um café, afeta. Se eu como tal coisa, afeta. Se eu penso tal coisa, afeta. Claro. Pro positivo, pro negativo. E o tempo de ação desse tipo de pensamento faz com que seja tóxico a minha própria bioquímica ou não. A dose do remédio do veneno, né? Entre remédio e veneno é a dose. O problema é a dose, né? Claro. Júlia, me diz uma coisa. Tu enxergas hoje que com o trabalho que tu fazes, tu encontrasse o teu propósito? Ah, sim. Eu vou até inverter. O propósito é o meu trabalho, né? Porque eu comecei a trabalhar porque eu senti isso. Então, eu não comecei a atender. E aí, eu sinto que esse é o caminho. Eu senti que esse era o caminho e aí eu comecei a atender. Porque eu precisava trazer as informações para as pessoas, mudar a consciência das pessoas. E aí, como eu falei, eu já tinha essa carreira, esse tempo de jornada sozinha. Depois que eu conheci o Daniel, a gente montou a empresa, então reforçou ainda mais. E a nossa missão é mudar, potencializar a consciência das pessoas, trazer essa potência, esse conhecimento para que elas realmente mudem as suas vidas, tenham vidas mais prósperas, abundantes, com saúde. Né? Ampliação de consciência é o nosso lema. Mais ou menos a gente tenta ajudar para o mesmo fim de formas diferentes, Exato. Né? A gente, no escritório, também tenta ajudar a empresa de todas as formas possíveis, imagináveis, achando a solução melhor possível. E eu acho que isso é fundamental. Que conselho tu darias para Júlia de 20 anos atrás? Nossa, essa pergunta me pegou, hein? Essa você está fazendo de surpresa. Bom, toda de surpresa, mas assim, que conselho eu daria? Eu daria um conselho de ser mais confiante ainda nessa voz do coração, mais ainda, sabe? Porque eu sigo ela e abri mão de muita coisa para seguir essa voz do coração. Mas sempre vem, que aí são as minhas consciências, né? Eu digo assim, essas consciências infantis que ainda vem... Sempre vem, às vezes, aquele encolhimento, às vezes aquela vergonha. Vou falar em público. Eu vou ter que me expor. Eu vou dar uma palestra. O que as pessoas vão pensar? Mas eu não estudei o suficiente, né? Eu não... enfim, sempre... Menosprezando. Aquela coisa insegurança. Então, hoje eu poderia dizer assim, vai sem se sentir insegura algumas vezes que vai dar certo, porque deu, né? Então, sim, está dando, né? Tanto que a pós-graduação em neurociência do comportamento, que eu terminei no ano passado, foi uma coisa que eu sempre dizia até para os meus alunos, assim, olha, vocês querem se aprofundar em neurociência? Façam um curso. Quer se aprofundar em física quântica? Façam. Eu estou trazendo para vocês aqui uma linha lógica a respeito de como funciona o nosso pensamento, né, a mente, a consciência, as emoções, o corpo, e como que a gente usa isso para a nossa vida prática, para a gente achar soluções, para a gente mesmo ter as respostas, os insights, achar nossas dores, curar feridas. Estou trazendo tudo aqui. Então, eu passo essa linha lógica e tem muita coisa que eu não consigo aprofundar, mas eu passo
tudo que a pessoa precisa para desenvolver essa capacidade perceptiva, né? E aí eu mesma fui fazer o aprofundamento, porque a vida vai trazendo as oportunidades, né? Com o digital tudo ficou muito mais acessível também, de fazer cursos que antes teria que viajar para fazer fora com um bom professor, com uma boa instituição, né? Então fica mais fácil assim. Então o conselho seria confia e coragem. Até o meu capítulo do livro é essa ponte da coragem, né? Eu digo assim, a coragem ela é uma ponte entre o medo, que o medo, ele é a inação, é você não conseguir sair de uma situação, de alguma questão por medo, e você chegar nessa realização. Você tem que passar pela coragem, pela ponte da coragem, que é agir com o coração. Coragem, agir Sim. com o coração. Sim, exatamente Então, o conselho seria assim, confia mais. Júlia, eu acho que nós duas poderíamos ficar conversando por umas podia. 4, 5 horas aqui, Nossa, né? Porque vai, as nossas né? conversas são longas. Mas eu queria te agradecer muito a tua presença. Como é que as pessoas te acham nas redes sociais, para os teus cursos? Pode acessar o site bioquimicadasemoções.com.br, né? Sem acento e sem cedilha. Lá no site bioquimicadasemoções.com.br tem todas as redes sociais e também o contato do WhatsApp, né? O Instagram é Bioquímica das Emoções, Bioquímica _ das _ emoções. Mas no site tem o canal do YouTube, eu faço aulas mensais gratuitas há 4 anos. Então, todos os meses, aulas profundas, com práticas guiadas ao final, tá tudo no canal do YouTube. Também transmito pelo Instagram muitas vezes. E tem muitos materiais e as pessoas conseguem ter as informações pelo site. Excelente. Te agradeço imensamente a tua presença aqui. Obrigada. Eu que agradeço. E agora, para você empresário, desejo um ano repleto de realizações. A gente tem trazido várias ferramentas, várias informações e vamos continuar trazendo, né? Para ajudar a você a tomar as melhores decisões, a achar os melhores caminhos, a encontrar as soluções adequadas. Aproveite esse momento para se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Desejamos a todos um ano maravilhoso que seja de muito trabalho. E agora ficamos por aqui com mais esse episódio do nosso Café de Quinta.